Alguma vez você tinha umas bolinhas brancas aparecendo na sua amígdala, você foi mexer com algum cotonete, cutucou com alguma coisa, ela se desprendeu e quando você cheirou, porque isso é o que muitas pessoas fazem, você viu que era um cheiro muito fedido, parecia um queijo podre. Pois é, isso são os famosos Casions. Eu vou falar com vocês hoje sobre eles, do que eles são feitos, por que eles aparecem, o que pode fazer com que eles apareçam mais e o que eu posso fazer para melhorar isso e acabar com os Casions de uma vez. Muito prazer, meu nome é Christian Morato, eu sou médico e você está assistindo um vídeo do meu canal. Se você quer aprender a se livrar disso, fica até o final do vídeo. Antes de continuar o vídeo, pessoal, se inscreve no canal, deixa o seu curtir que é muito importante, já ativa o sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade aqui no canal. Além disso, lá no finalzinho do vídeo, né, deixa o seu comentário dizendo o que você achou, se já teve alguma vez esses Casions, você tá sofrendo com eles, o que você já fez ali para tentar resolver, já usou alguma das dicas que tá nesse vídeo, se elas funcionaram, deixa ali no comentário também pro pessoal dar uma lidinha e tentar também. Bom, pessoal, antes de mais nada, vamos falar um pouquinho das amígdalas. Afinal de contas, são lá nas amígdalas que os Casions aparecem, né? Que essas massinhas brancas aparecem. E por que os Casions gostam de ficar nas amígdalas e eles não aparecem em outro lugar, como na bochecha, por exemplo? Bom, pessoal, aqui nessa imagem, vocês estão vendo uma foto do interior da boca. E aqui vocês estão vendo uma amígdala e aqui a gente tá vendo a outra amígdala. Aqui é a úvula, né? É aquela campainha que muita gente chama, certo? Aqui vocês estão vendo a língua e aqui na nossa amígdala a gente percebe que ela tem umas estruturas bem características. Olha aqui, isso aqui, ó, essas bolinhas. Estão vendo esses buraquinhos, pessoal? Então, esses círculos que eu tô fazendo pra vocês são pequenos buraquinhos que existem na amígdala. Aqui tem outro, ó. Então, esses buraquinhos a gente chama de criptas amidalianas. Eles formam como se fossem caverninhas. É igual uma caverna de urso, tem a porta, né, tem a entrada, que seria isso aqui, tem um pequeno túnelzinho curto dentro, aí fecha lá no final, é a mesma coisa, né? Se eu for tentar desenhar aqui, é como se fosse isso aqui, ó, tem a entradinha e aí ela fecha aqui no final. Se isso aqui fosse pra dentro, ia ser assim, se a gente abrisse pra ver, tá? E por que isso aí existe, pessoal? Essas criptas, elas existem para que quando a gente come algum alimento contaminado, por exemplo, com vírus, bactéria, ou coloca alguma coisa suja, contaminada na boca, essas bactérias, eles vão diretamente pra amígdala e eles podem entrar dentro ali das criptas, e a cripta ela tem um monte de célula de defesa, porque para isso que serve a amígdala. Amígdalas são glândulas que nós temos para proteger a região da nossa cavidade oral. Então ela tem várias células de defesa. E as células de defesa detectam esse vírus, essa bactéria e destroem elas. Só que algumas vezes, alguns alimentos e restinhos de células que acabam se desprendendo aqui da nossa boca, né, da bochecha, do céu da boca, inclusive da língua, eles podem acabar entrando ali nessa região e formam essas massinhas. Elas vão se agrupando, formando massinhas brancas, que são os Casions. Então os Casions nada mais são do que massinhas compostas de restos de alimentos e células, que elas são brancas e um pouco amareladas, molezinhas e que elas são muito fedidas, ok? São muito fedidas. Existem alguns pacientes que têm esses Casions que cresceram muito e eles acabam ficando duros, ok? As massinhas ficam como se fossem pedras duras e aí a gente já chama de litos amidalianos, né? Ou pedras amidalianas. Só que aí já é um caso onde tá bem avançado, o caso tá muito grande. Nesse exemplo a gente tem um caso que já tá avançando, ele tá bem grandinho já, tá? Mas aqui a gente percebe, ó, tinha então uma cripta amidaliana, o alimento, as células foram se agrupando ali dentro e formaram essa massinha branca. Aqui a gente tem uma e aqui a gente tem outra. Então eles foram formando isso aqui. Se isso aí crescer bastante, acaba virando um cálculo, tá, pessoal? Uma pedra. Então isso aqui acaba dando mau cheiro. O paciente pode conversar com alguém, isso sair durante a conversa. Ou o paciente tá beijando alguém, se solta lá de trás e aí vai pra boca do parceiro e deve ser horrível essa sensação. Deve dar muita vergonha. Então eu vou dar umas dicas pra gente se livrar de uma vez por todas desses casos que são bem desagradáveis. Eu vou dar 3 diquinhas para vocês bem simples para poder resolver esse problema, pessoal. O primeiro é beber bastante água. A nossa água, quando a gente está bebendo, ela não serve apenas para hidratar o corpo. Na verdade, ela serve como mecanismo de lavado também. Ela limpa a nossa boca de substâncias sujas que estão por ali. Então, se a gente bebe bastante água, a gente consegue lavar, inclusive, a amígdala. E a água entrando e lavando essa amígdala, ela ajuda a diminuir a retenção de comida, de resíduos de comida
comida ali dentro. Ela não vai resolver de uma vez, se você já tem um caso ali, não é tomando água que ele vai sumir, mas ela vai evitar bastante a formação de novos cásions. Além disso, quando você produzir saliva, a sua saliva também ela não vai ser tão espessa, ela vai ser uma saliva mais líquida. Afinal de contas, o seu corpo está bem hidratado e ele consegue produzir líquidos menos viscosos. Então isso seria bom para evitar a formação. Outra dica que eu tenho aqui para vocês é de fazer bastante gargarejo, pessoal. Isso mesmo, pelo menos 2 vezes ao dia fazer gargarejos, ok? E aí o gargarejo, tem muita gente que gosta de fazer receita de gargarejo, né? Qual tipo de líquido importante. Mas aqui no canal eu já falei sobre isso uma vez quando dei receitas para evitar a infecção da garganta. Vou deixar um card aparecendo aqui em cima para você poder visualizar esse vídeo. Mas basicamente fizeram um estudo e nesse estudo pegaram vários pacientes e descobriram que fazer enxágue bucal, né? Fazer um gargarejo utilizando apenas água já resolve e muito os quadros de prováveis infecções que a pessoa podia ter. Então eles compararam pessoas que não faziam enxágue bucal, né? Que não faziam gargarejo e outros que faziam. Os que faziam gargarejo tinham pouquíssima chance de ter infecção de garganta e além disso de formar esse tipo de litos, né? Esse tipo de cásions ali na garganta. Só que se você tá com esse cásion, você também pode usar outros tipos de substâncias além de apenas água. Você pode usar água e enxaguante bucal. Você pode utilizar 100 ml de água, 100 ml de enxaguante bucal, fazer uma formulação ali de 200 ml e fazer esse gargarejo pelo menos 2 vezes ao dia ou no máximo 3, uma vez após cada refeição. E são as refeições principais, tá? Então, café da manhã, almoço e janta. Não é, comi um biscoito ali 2 horas da tarde, vou fazer de novo. Aí comi uma fruta 5 horas, vou fazer de novo. Não, é só almoço, café da manhã e janta, certo? E por quanto tempo você vai fazer isso? De 1 a 2 meses, ou seja, 30 a 60 dias aproximadamente. Fazendo isso, você vai ter muita chance de acabar de uma vez por todas com esses cálculos. Uma coisa muito importante também é na hora de escovar os dentes, limpar bastante a língua, pessoal. Sabe aquela corzinha branca que aparece na língua de algumas pessoas? Isso é resíduo alimentar. E esse resíduo alimentar, ele facilita a formação do cásion lá na garganta. Então, para você não formar esse cásion nas suas amígdalas, escova bem a língua, tem aqueles limpadores de língua também que você pode estar utilizando. Sempre consultar um odontologista também para ele ajudar na limpeza, te dar mais dicas sobre isso. É muito importante a gente sempre estar indo no dentista pelo menos ali uma vez a cada 6 meses para poder fazer uma boa higiene e evitar esse tipo de formação de litos ali também. Mas e se caso você escovou o dente todos os dias certinho, limpou a língua, fez esses gargarejos e os cásions continuam aparecendo? O que pode estar acontecendo? Bom, pessoal, lembra das criptas que nós falamos lá atrás? As criptas, elas são pequenininhas, mas quanto mais infecções de garganta a pessoa vai tendo, mais as criptas crescem e elas podem ficar bem grandes, como vocês podem estar evidenciando numa imagem que eu vou colocar ali no lado, se eu encontrar alguma imagem legal para vocês. E quando as criptas estão desse jeito, é muito fácil de acumular sujeirinha ali e formar esses cásions, nessas bolinhas brancas de alimento. Então, nesses casos, se nada está resolvendo, o paciente vai acabar tendo que ir para uma cirurgia para retirada das amígdalas. Isso obviamente vai ser falado pelo otorrino para o paciente, né? Então seria legal ele consultar um otorrinolaringologista e o otorrino vai falar para ele que ele tem uma opção de fazer a retirada das amígdalas. O nome da cirurgia é amidalectomia, né? É um nome bem grande, mas é um nome que se dá para essa retirada. Então se retiram as amígdalas ali e pronto. Se você não tem mais essas amígdalas, você não tem mais como formar os cásions nas amígdalas, né? Porque não tem mais a estrutura. Então é a última opção de tratamento. Lembrando, pessoal, que no final das contas, quem opta pela cirurgia é o paciente. Então se você tá tendo isso, não é que você vai no otorrino e ele vai falar, não, você é obrigado a fazer a cirurgia. Não é assim que funciona, tá? Tem muita gente que tem medo de ir no médico, que fala, ele vai me operar. E não é assim que acontece, né? O médico tá ali para explicar, para diagnosticar, para encontrar doença. E se ele encontra, ele fala pro paciente as opções de tratamento. E quando é algo como uma cirurgia, o paciente escolhe essa cirurgia. Lógico que em caso de questões de vida ou morte, numa urgência, isso é outras coisas, né? Mas como nós estamos falando desses cásions, aí normalmente é dito pro paciente e ele escolhe se ele quer ou não quer fazer essa cirurgia.
Bom, e você? Gostou desse vídeo? O que você achou desse vídeo? Deixa ali nos comentários dizendo o que você achou. Além disso, coloca também qual tema você gostaria de ver aqui no canal e de que cidade você está falando. Pessoal, agradeço muito a presença de vocês. Vou deixar uns vídeos aparecendo aqui do lado. Um vídeo onde eu falei sobre remédios caseiros para evitar a dor de garganta, né? Infecção de garganta, inflamação de garganta. E também um vídeo onde eu falei um pouco sobre sintomas de um coração fraco, sintomas de um paciente com insuficiência cardíaca. Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam que conhecimento é poder. Tchau!